respondendo, tá? Aí, ao final, se alguém quiser se manifestar também, então a gente fica à disposição, ok? Bom, então vamos lá. Bom, a gente vai falar, não é, da questão que envolve a atuação do psicopedagogo, da psicopedagoga, né, que está muito vinculada às questões de dificuldades de aprendizagem, né, não atua só nessa questão, obviamente, mas uma parte bastante considerável, né, da sua atuação, da sua prática, diz respeito a essa questão, tá? E, então, nesse sentido, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de como nós entendemos essa tal de dificuldade de aprendizagem, ok? Bom, vamos começar pensando o seguinte, né? Quando você vê duas pessoas, né, você vai notar que essas pessoas são diferentes, tá? Não existe, ainda que sejam gêmeos, não existem duas pessoas iguais. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Né? Caso vocês estão com essas duas pessoas, né? O Alice, quadro de diferença. vem aqui, por favor, minha filha. Oi? O quadro de referência ele vai se ampliar, né? Quando você observa, né? Por quê? Porque elas falam, elas têm coisas que elas acreditam, tem coisas que elas pensam, né? Tem maneiras que elas respondem e a forma que elas aprendem também de vamos pensar especificamente, nesse momento, na maneira como que as pessoas aprendem. Por quê? Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Dependendo da pessoa, ela tem uma capacidade para aprender determinada coisa, ou outra coisa, enfim. Né? As pessoas, elas são diferentes, tá? Elas têm interesses diferentes, elas têm vontades diferentes. Portanto, as pessoas, elas são diferentes na sua maneira, não é? De ser, tá? O sujeito, o indivíduo, né, pessoa, ela é o que nós chamamos de singular. Há uma singularidade entre as pessoas, tá? Bom, e de que maneira que essa pessoa ela é singular, né? Por que que ela é singular? Por que que ela é diferente? Por que que ela é só ela, né? Singular quer dizer que ela é única. Toda e qualquer pessoa é única, né? Por quê? Porque ela é constituída de experiências que só ela viveu. Ela é o resultante de uma interação, né, entre a sua história de vida, né, e a cultura na qual ela vive, tá? E nesse sentido, portanto, essa pessoa, né, ela é capaz de gerar novos sentidos subjetivos o tempo todo, continuamente, né? Subjetivo, né? A subjetividade, né? Seria aquela capacidade que a pessoa tem de entender, de perceber, de acreditar, de ver, né? É aquele elemento que a psicologia estuda bastante, né? Que tem a ver com a maneira que a pessoa se percebe, a maneira como a pessoa nota, conhece as coisas, tá? Daí a importância, né, da gente poder pensar nessa questão da subjetividade, que é um objeto de estudo da psicologia, na psicopedagogia, por isso psicopedagogia. Tá? Então, nós temos que ter essa clareza dessa relação que a gente vai fazer da psicologia com a pedagogia. Tá? E por aí a gente já começa a ter essa compreensão. Ou seja, nós vamos tentar compreender, né, essa capacidade de aprender, ou essa dificuldade de aprender, dependendo dessa subjetividade, dependendo de todo esse conjunto de experiências que a pessoa teve, de acordo com o resultado, né, dessa interação da história individual da pessoa com a sua cultura, né, e de que maneira tudo isso vai gerando, né, esses sentidos que são subjetivos e que, obviamente, estão vinculados diretamente à capacidade dessa pessoa de aprender, tá bom? Bom, a gente pode concluir que diante de duas pessoas,
diversidade é uma possibilidade humana, né? Ou seja, a gente pode notar que essa singularidade, né? A gente pode concluir que essa diversidade é algo inerente ao ser humano, né? Seria óbvio, né, e até meio que simplista, estender essa análise que eu estou fazendo para vocês, dessas duas pessoas, né, para um grupo composto de um número maior de pessoas, né? Então, da mesma maneira que eu estou falando a vocês, que existe essas diferenças entre duas pessoas, nós podemos pensar que, obviamente, se você tem um grupo de pessoas, você vai ter diferenças, né, de subjetividade, diferenças de história de vida, né? Então, se eu tenho um grupo lá de 40 pessoas, são 40 pessoas com as suas histórias, com as suas experiências, com a sua constituição subjetiva de mundo. A maneira como a pessoa vai ver vai ser diferente em 40 vezes, né? Se eu tenho 40 pessoas, um grupo de 40 pessoas, tá? Então, são pessoas, são formas diferentes de se ver o mundo, né? Então, diante de uma sala, tá? Uma sala de aula, sei lá, que eu tenho 30 alunos, né? Pode-se pensar em 30 formas diferentes de agir, de sentir, de compreender, de interpretar, analisar, né? São formas diferentes. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos, tá? Me parece, e vocês são colegas da área aí da educação, me parece que, às vezes, a escola como instituição não considera muito bem essa questão, né? Então, a escola parece desconsiderar essas peculiaridades, né, do indivíduo, do sujeito, ao se organizar sobre uma base que tende à padronização de todos os alunos, né? Então, você tem um currículo, você tem uma meta, você tem o mesmo objetivo para todos, né? Então, a escola, como instituição, né, ela vai padronizar tudo, tá? Então, todo mundo acaba tendo que passar pelas mesmas experiências e, ao final de um ciclo, deve apresentar um resultado, não é? Que reflita aquilo que é esperado dentro de um padrão. Então, a escola que nós vivemos, né, a escola que nós temos como instituição, ela possui essa característica. Então, notem, né, que existe uma característica que é do ser humano, né, existe uma característica, existe algo que é inerente do indivíduo, que é da pessoa, né, e tem algo que é inerente da instituição, da escola, tá? Poderia ser uma escola diferente? Poderia, mas não é. É uma escola que ela está fundamentada nessa organização, tá? Então, a escola, por conta de toda essa padronização, de tudo isso, ela tende, né, a não considerar de maneira adequada, né, essas diferenças, ok? Tenta-se produzir, portanto, uma homogeneização, né? Tenta-se criar grupos homogêneos, né? Então, você vai juntar os alunos por idade, né? Você vai utilizar elementos que promovem o tratamento igualitário entre eles, né? Então, tipo de formação básica que recebe os educadores, sobrecarga da gestão, né? A gente sabe o quanto que o professor ele é sobrecarregado de atividades, ainda mais agora, né? Que a gente está vivendo essa pandemia, nossa, é uma coisa, né? Muito sobrecarregada, né? Então, existe uma sobrecarga da gestão, em detrimento do tempo que poderia ser dedicado a uma revisão da prática educativa, né? Tradição e inércia, uma inércia mesmo, na forma de abordar os problemas didáticos de cada situação, né? Então, são questões que a gente consegue, que a gente nota isso, né? Que a gente vai perceber. Nem sempre foi assim, tá? As coisas nem sempre foram exatamente assim, né? Então, esse modelo de escola que nós temos, né? É um modelo que segue, né, essa tradição da nossa sociedade burguesa, né, que, em um determinado momento, organizou essa instituição, né,
para que ela atenda exatamente às necessidades do próprio sistema produtivo. Porque se você pega a maneira como se educava antigamente, você pega a Idade Média, né? Na Idade Média, bom, primeiro que as crianças nem iam para a escola, né? Os filhos dos nobres, eles não iam, não tinha escola propriamente dita, né? Eles tinham preceptores, então o professor ia na casa da criança, né, ensinar. Então, a criança, vamos supor que fosse uma criança russa, né? Eu estou lembrando agora de um romance do Tolstói, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, se chama Ana Karenina, fantástico, um livro fantástico, né? Ana Karenina, que conta a história. O Tolstói era um nobre, né? Russo, escritor, né? Então, o Tolstói escreve esse romance, né? E aí ele deixa muito claro como era a relação dessa criança com a aprendizagem. Então, por exemplo, nós estamos falando aí do nobre russo, né? Então, ele aprendia alemão, ele aprendia italiano, né? Ele aprendia francês, mas não é que ele aprendia isso para ir trabalhar, ele aprendia alemão para poder ler os filósofos alemães. Ele aprendia italiano para poder assistir às óperas, porque na época, né, ópera boa tinha que ser ópera italiana. Então, a pessoa, desde pequena, ela aprendia para poder apreciar a arte. Olha só, que coisa interessante, como é diferente de hoje, né? Hoje, as pessoas aprendem para ir trabalhar. Por quê? Porque tem a ver com a organização da sociedade. A sociedade se organiza em torno da produção de mercadorias, né? Vocês podem ver, o tempo todo a gente está pensando em trabalhar para comprar, é o nosso sistema social. A nossa sociedade, ela tem o centro da nossa sociedade é a produção e o consumo de mercadorias. Então, a escola, ela vai preparar o indivíduo para esse tipo de mundo, né? Tá? Obviamente, quando eu falo da Idade Média, que nós tínhamos na época, é que só os nobres aprendiam, né? Você tinha lá a situação dos camponeses que não aprendiam, não sabiam ler, não sabiam fazer nada, tá? Tem essa questão também, né? Então, a ideia que a gente tem, né, de uma democratização, né, da educação é fantástica, né? Que vem com a ideia dos iluministas, né? Que vem com o movimento dos enciclopedistas, né? Um movimento que eram os pensadores, que eles entendiam que o conhecimento, a ideia da enciclopédia vem daí, né? Então, as pessoas, os grandes autores da época, né? Diderot, Voltaire, então eles escreviam verbetes, né? E colocavam nesse conjunto, né, de livros que ficou conhecido como enciclopédia. Por que enciclopédia? A ideia de ciclo, né? Enciclopédia, ciclo de conhecimento. Então, a partir daí que a gente teve. Então, é perfeita, é fantástica essa ideia de você democratizar. Só que ocorre, né, que a nossa organização da sociedade acabou caminhando para um lado, né, em que tem a educação como algo que tem que ser massificado, né? Então, o indivíduo tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever para ir trabalhar, tá? Então, ao passo que antigamente, na Idade Média, a criança aprendia italiano, né, para poder apreciar quando fosse junto com os pais a ópera, né? Ele aprendia alemão para poder ler, né, os pensadores alemães, aprendia francês para ler os pensadores franceses, né, porque nessa época, século XVIII, né, século XIX, que você tinha, né, que os grandes pensamentos, né, eles vinham, né, da Europa, fundamentalmente da Alemanha, da França, da Inglaterra também, muitos pensadores, e eles também aprendiam inglês por conta disso. Então, se você pega esse livro que eu estou falando para vocês, né, que é o Ana Karenina, do Tolstói, você vai ver isso. Então, a criança, que era a filha da Ana Karenina, ele recebia os preceptores, né? E eles iam na casa dele, era uma coisa individualizada, né? Que é algo que a gente não tem, tá? Na nossa forma de escola, né? Isso
acabou se perdendo, então isso a gente não tem, tá? Então, é isso que eu quero, né, discutir um pouco para vocês, para a gente poder entender que a escola nem sempre faz assim. Na verdade, a escola, essa forma de escola que nós temos hoje, ela é criada, né, praticamente junto com a sociedade atual que nós temos, né, que nós chamamos de sociedade liberal, tá? Então, se você pega alguns autores da área da psicologia escolar, né, a Mariana de Souza Pato, Marília Miranda, elas vão exatamente fazer essa distinção, né? Elas vão mostrar, elas vão dizer, olha, o que nós temos é uma família, desculpem, é uma escola burguesa. Esse modelo de escola burguês, por quê? Por conta da sociedade que nós temos. Nós temos uma sociedade burguesa, né? Uma sociedade liberal, tá? Então, essa escola liberal é que ela tem essa característica. Bom, isso significa o quê? Que, dada essa característica da escola, você vai ter pessoas com dificuldades. Por quê? Porque é um modelo de escola padronizada, né? Então, isso vai surgir, tá? Se vocês pegarem, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Philippe Arrier, né? Philippe Arrier, ele escreveu um livro, né, a respeito da criança, da família, e ele vai mostrar, né, como a ideia de criança, né, é uma coisa muito nova, se a gente pegar a história da humanidade, porque até então, a criança, na Idade Média, ela não era reconhecida como criança, ela era vista como um adulto em miniatura, né? Depois, mais tarde, que a criança foi reconhecida como criança mesmo, né? Lá para o século XVIII, XIX, com todo esse movimento, né? Que foi criando, foi se entendendo, foi se compreendendo que a criança é um ser humano em fase específica de desenvolvimento e que, portanto, ela não pode ser tratada como adulto. Mas na Idade Média, a criança era tratada como adulto, né? A criança participava de discussões políticas, a criança ela participava de uma série de eventos, né, que não necessariamente hoje nós entendemos que seria adequado para a criança, tá? Tem um autor brasileiro, né, chamado Tozoni Reis, que ele vai fazer um estudo a respeito de família e ele vai mostrar essas diferenças, né? O quanto que a família na Idade Média tinha uma diferença muito grande da família de hoje, e por conta disso a criança, ela tinha uma forma diferente de se expressar e de existir. Certo? Então, enfim, a escola, né, que ela vem lá da Idade Média, né, uma perspectiva diferente, tá? Você tinha também, né, pessoas que se reuniam, né, porque assim, eu estava falando da nobreza, mas você também tinha alguns indivíduos que se juntavam, né, com o objetivo de aprender habilidade, de discutir temas, né, que fossem do seu interesse, tá? Como nós estamos fazendo aqui, né? A gente se juntou um povo, né, e estamos discutindo aqui temas que é do nosso interesse, no caso, a psicopedagogia. Então, a escola, ela começa, né, de acordo com o Philippe Arrier, ela começa a se formar a partir desse momento, né? Então, ela passa, né, a assumir o ideal de democratizar esse conhecimento. Né? Então, na medida em que nós temos todo esse movimento social, que a gente teve a Revolução Francesa, a gente teve a ascensão de um outro grupo, né, que acabou derrubando aquele monopólio que existia da educação, né, em termos da nobreza, né? Então, você tem, né, um ideal de democratizar esse conhecimento. Né? E esse conhecimento passa a ser visto, né, como algo que é associado à ascensão social. Né? Então, o indivíduo ele começa a ter possibilidade de ter uma ascensão social, que na Idade Média não tinha. Né? Na Idade Média, o indivíduo era nobre, ele era nobre e acabou. O outro era camponês e pronto, não tinha essa possibilidade de ascender socialmente. Tá? Até então, isso não era possível. Né? Então, você tem essa possibilidade de você poder se deslocar na escala social. Tá? E a educação entra com essa possibilidade. Tá? Então, emerge, então, a escola ela emerge como um espaço gerador de privilégio. Né? Ou seja, começa a ter um
um aumento, né, de demanda. Você começa a ter mais pessoas procurando, né, pela educação, tá? Então, aí vai sendo necessário se criar mecanismos para atender todos aqueles que são atraídos por essa possibilidade. Então, até então, eu quero dizer para vocês, né, se vocês pegarem lá, né, a história aí da escola, como que ela era, né, então, ela se modificou muito, mas por quê? Porque com essa mudança da sociedade, houve essa possibilidade da ascensão social, né, então aí você vai ter mais pessoas buscando, querendo participar também dessa instituição que é a escola. Com a missão de socializar o conhecimento, né, de se distribuir conhecimento, né, optou-se por uma seleção e organização de conteúdos produzidos que seriam transmitidos a todo mundo, num formato único e de maneira indistinta. Então, vocês percebem, né? Na medida em que a escola foi se desenvolvendo, você vai tendo que criar uma forma de juntar esse conteúdo. Então, para que todo mundo pudesse ter acesso a tudo isso aí, então, você imagina, não, eu tenho que organizar, eu tenho que entender, eu tenho que saber qual é o conteúdo que vai ser dado, né? E aí eu vou produzir, né? Essa organização. Então, fica estabelecida na escola a ideia de que todos são iguais e devem aprender as mesmas coisas, ao mesmo tempo e da mesma forma. Né? Então, isso não foi uma decisão que, vamos fazer assim a partir de hoje, né? Isso foi se transformando, vocês percebem? Né? Isso, passando o tempo, isso foi, né? O que temos é isso, né? Então, a escola estabelece o conteúdo, né? O método, a forma, então considera-se que é todo mundo igual, né? E vão aprender tudo ao mesmo tempo. Vejam que é muito diferente daquilo que eu disse no início, né, da nossa conversa, que as pessoas são diferentes. Então, quando a pessoa entra na escola, ela já entra, né, para participar de uma instituição que vai considerá-la de imediato como sendo igual a todos. Tá? E aí, né, não estou falando do ser igual a todos em termos de direitos, é fantástico, importante, tá? Mas o que eu estou falando é ser igual a todos, ter a mesma maneira de aprender, a mesma dificuldade, né? E a gente sabe que isso não é muito bem assim, tá? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, tá? Bom, quem não consegue seguir esse padrão estabelecido de aprendizagem, que foi idealizado pela escola, fica na margem, fica à margem do processo, né? E essa criança, ela sempre vai ser acompanhada de uma pergunta. Que pergunta? Qual é o problema desse aluno? Por que que esse aluno não aprende? Qual é a dificuldade que ele tem? E aí, para se responder essa pergunta, você cria uma resposta que é padrão. Que resposta é essa? Essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Percebe? Né? Quer dizer, nós falamos no começo, né, que as pessoas são diferentes, que as pessoas pensam, que elas têm experiências diferentes e tudo mais, e, portanto, elas, né, vão ter ritmos diferentes, né? Só que quando ela é submetida a uma instituição que, de imediato, já considera que todo mundo aprende do mesmo jeito, todo mundo vai aprender o mesmo conteúdo, mas vai ter dificuldade de aprendizagem, mas a dificuldade de aprendizagem, né, acaba sendo colocada como algo, né, um defeito da criança, né, tá? Então, esse é um problema, tá? Que a gente vê na escola, né, que a gente tem que enfrentar, nós como profissionais da educação, tá? Assim, o aluno, né, que apresenta outra forma de aprender, o que é compreensível diante da diversidade entre as pessoas, ele recebe um título. Que título é esse? Ele vai receber o seguinte título: aluno com dificuldade de aprendizagem. É assim que a gente vai conhecer, né? Nas reuniões que a gente faz, o pessoal fala, mas que, tem um aluno com dificuldade, ficou rotulado. Ele ganhou o título, né, de aluno com dificuldade de aprendizagem. Quando, na verdade, né, a gente não sabe, né, gente, de antemão, né, aqui ele gostaria de fazer, né, a gente não sabe, tá, mas fica aquela coisa, tá, a ideia de que ele tem uma dificuldade de aprendizagem. É reposto no aluno.
a questão da dificuldade, quando, na verdade, isso é inerente ao ser humano, né? Bom, o que seria a tal da dificuldade de aprendizagem, né? Então, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho de história, é coisa breve, né? Só para a gente poder ter um entendimento um pouco, né? As pesquisas, né, em torno de dificuldade de aprendizagem, né, mostram que se começou a estudar, começou a pensar um pouco sobre isso, né, lá no século XIX, né? Então, tinha um médico chamado Franz Gall, né, que ele começou a fazer observações em adultos com algum tipo de lesão cerebral, né? E que, a partir disso, eles perdiam a capacidade de se expressar, né? Mediante a fala e sem terem comprometido habilidades intelectuais. Isso era interessante, né? Você sofreu algum acidente, tinha lesionada, então comprometia a fala, mas ele continuava fazendo. Então, quer dizer, era algo muito específico, né? Depois, no começo do século XVIII, né, já começaram a se sugerir, né, teve um médico, Heisrold, ele sugere que as dificuldades de aprendizagem, de leitura, se deviam a alterações congênitas do cérebro. Olha só que interessante, né? Notem, a medicina começa, inicialmente, né, a tentar compreender essa tal dificuldade de aprendizagem, né? Depois, mais ou menos na metade do século XX, por volta de 1940, né, surge uma proposta de um outro médico, Orton, né, a proposta de se criar métodos, né, de fazer correções dessas dificuldades de leitura, né? Então, até então, você diagnosticava, dizer que era um problema do cérebro e tal. Daí vem Orton e diz o seguinte, que criar uma forma de enfrentar essas dificuldades, né? Depois, também, no 20, estudos para crianças com lesões cerebrais acompanhadas, né, de uma dificuldade, de um certo retrocesso, né, intelectual, né, que na época o pessoal chamava de retardo mental, né, hoje a gente não fala mais dessa maneira, tá? Hoje a gente entende que, inclusive até a ideia da deficiência mental a gente não usa mais, nós falamos de deficiência intelectual, tá? Mas na época, né, o pessoal tratava a questão dessa, tá bom? Ainda mais eles entendiam desse jeito, né, que eram lesões cerebrais acompanhadas de, na época, eles não, retardo mental, que seria uma deficiência na intelectualidade, certo? No primeiro período, portanto, de dificuldade de aprendizagem, né, que remonta o século XIX e a primeira metade do século XX, né, as posições teóricas giravam em torno de análises médicas, né? Então, era a medicina que dava conta disso, que tentava explicar, né? Resultando num desenvolvimento de um conceito organicista, né? Organicista, tá? Fisiológico, de dificuldade de aprendizagem, né? Que ainda hoje, muitas, né? Ainda se utilizam, tá? Que seria a alteração cerebral, né? Serviu como explicação das dificuldades de aprendizagem e justificativa às propostas e programas de intervenção, né? Então, isso estava muito vinculado a essa questão organicista. Depois, né, mais para frente, né, depois da década de 1960, né, até a década de 1990, que você teve uma transformação nisso tudo, né? Então, inclusive, é considerado um período do movimento formal da dificuldade de aprendizagem, que começa lá nos Estados Unidos, tá? Especificamente três. Nos Estados Unidos, teve um grupo de pais, né, que filhos, né, tinham filhos que, sem nenhuma razão aparente, né, nós não estamos falando de crianças com algum tipo de deficiência intelectual, né, crianças que têm uma resposta comum às outras questões. Então, essas crianças, elas estavam manifestando dificuldade de aprendizagem, né? Então, esses pais, eles começaram a se organizar, eles começaram a se reunir, e buscaram profissionais das mais diferentes áreas, tá? Então, médicos,
educadores, neurologistas, psicólogos, né, pedagogos, para tentar entender o que estava acontecendo com os filhos deles, né, porque era uma coisa muito diferente de entender, né, a criança não tinha qualquer tipo de deficiência, mas ela não conseguia aprender. Tá? Então, com o intuito de que esses profissionais indicassem uma solução para eles, né, é que, então, né, esse grupo de pais procura enfrentar essa dificuldade. Né? Eles queriam que houvesse alguma forma, alguma educação especial para essas crianças, né, porque eles entendiam por que a criança não aprendia. Tá? Então, esse movimento que eu falo para vocês, de 1963, lá nos Estados Unidos, ele se transformou num marco, né, um marco inicial do campo das dificuldades de aprendizagem como um problema de aprendizagem acadêmica. Tá? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas foram criadas para explicar o fracasso de crianças de grupos sociais privilegiados. Né? Então, era o fracasso escolar que era entendido, né? Porque essas crianças não conseguiram avançar. Tá? E não existia uma explicação que pudesse ser considerada como uma explicação lógica. Né? Então, no mesmo ano que eu estou falando para vocês que se deu esse movimento, em 1963, né, um outro teórico chamado Samuel Kirk, né, numa conferência que ele participava lá em Chicago, aquela organizada, né, pelo grupo de pais, tá, ele introduziu o termo, né, dificuldade de aprendizagem, para se referir a um grupo de crianças que tinham algum tipo de transtorno, né, no desenvolvimento de habilidades de interação social, né? Só que ele excluía desse grupo crianças que possuem algum tipo de déficit sensorial, né? Então, por exemplo, a criança que não enxergava, a criança que não escutava, né, que tinha alguma deficiência auditiva, deficiência visual, né, ou algum tipo de deficiência intelectual. Então, não entrava nesse grupo. Eram crianças que estavam ausentes de qualquer tipo de deficiência, né, sensorial ou mental, né, intelectual, mas que não aprendiam. Aquela coisa, aparentemente, é algo, né, que é um grande objeto da atuação do psicopedagogo, tá? O Kirk, então, ele foi considerado, né, o Samuel Kirk, ele foi considerado o pai, né, do campo das dificuldades de aprendizagem. Né? Embora sua proposta tenha recebido várias críticas, né, contribui significativamente para a mudança, né, daquele paradigma médico, né, que era predominante na área, né, da disfunção cerebral mínima, que era assim que se chamava, né, uma abordagem psicoeducacional, né, que está embasada nos processos cognitivos e na intervenção psicopedagógica. Tá? Então, daí que surge, né, a ideia da gente poder trabalhar, da gente poder ajudar esse estudante, né, nas suas dificuldades que ele tem de aprendizagem. Quer dizer, a gente tira do campo da ideia, né, de que é alguma coisa do cérebro, a gente vai falar, não, peraí, né, vamos tentar trabalhar numa perspectiva diferente, numa perspectiva que seja voltada para os processos cognitivos, né, numa abordagem tá, ou, né, psicopedagógica, tá bom? O interesse pelo tema, surgido inicialmente, né, entre os médicos, atinge pais, pesquisadores, professores, né, o que motivou o surgimento de novas associações e organizações norte-americanas na época, né, dentre elas um comitê chamado Comitê Nacional Misto sobre Dificuldades de Aprendizagem, tá, que é um comitê bastante atuante, né, e que trouxe um considerável avanço, né, para essas discussões, ok? Bom, composta por representantes das organizações mais importantes dos Estados Unidos, né, porque esse movimento se deu nos Estados Unidos, né, implicadas na tema, né, esse comitê elaborou em 88 uma definição, né, eles se reuniam de maneira constante e foram estudando, como disse para vocês, né, juntou professor, pesquisador, médico, enfim, educador, e aí isso, né, culminou em 88, né, numa definição, né, que acabou se tornando uma referência, né,
para os estudos, tá? Então, eles vão dizer, né, que a dificuldade de aprendizagem é um termo geral, né, e que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos que se manifestam por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, da fala, da leitura, da escrita, do raciocínio, habilidades matemáticas, tá? Então, esses transtornos, né, eles são considerados como intrínsecos ao indivíduo, ou seja, é próprio do indivíduo, né, supondo-se devido a uma disfunção nervosa central, né, e que pode ocorrer ao longo do ciclo de vida dessa pessoa, dessa criança, tá? Podem existir, junto com as dificuldades de aprendizagem, problemas, né, nas condutas de autorregulação, né, na percepção social, na interação social, né, mas elas não constituem, por si próprias, uma dificuldade de aprendizagem, tá? Ainda que as dificuldades de aprendizagem, elas possam ocorrer concomitantemente com outras condições que a gente pode chamar que sejam incapacitantes, né? Por exemplo, até a própria deficiência sensorial, né? Ou a deficiência intelectual, né? Transtornos emocionais graves, né? Ou com doenças extrínsecas, né? Que são fora, né? Como, por exemplo, diferença cultural, instrução inapropriada ou insuficiente, não são resultado dessas condições ou influências, tá? Esse conceito, então, como eu estava falando para vocês, né, muito embora ele seja uma referência, né, ele traz a dificuldade da aprendizagem como um fenômeno que pode ocorrer ao longo de toda a vida, não só na infância, né, e pode também envolver um grupo heterogêneo de transtornos que se manifestam de forma significativa no processo de aprendizagem escolar da pessoa, né, do indivíduo, né? Então, a possibilidade de você ter concomitantemente, né, outras condições, como aquelas que eu falei para vocês, deficiências, transtorno, né, exclusão de outras, que são as condições extrínsecas, né, exibe a tentativa de delimitação dessa definição, né, mostra o quanto que essa definição fica delimitada, né? Porque para você poder estudar alguma coisa, tem que delimitar. Mas, de qualquer maneira, né, gente, contudo, este conceito ainda apresenta aspectos que nós podemos entender que são discutíveis, né? Entre eles, eu posso destacar o caráter, e eu acho que esse é bastante complicado, né, da responsabilidade individual, né? Por quê? Porque ele tem, né, vai falar de transtornos intrínsecos do indivíduo, né, e tem aquele elemento, né, organicista, né, que coloca, né, algo na disfunção do sistema nervoso central, né? Quer dizer, volta, né, embora todo esse avanço, volta, né, aquela ideia de que é um problema do cérebro, tudo. Então, ou seja, é necessário, né, que a gente tenha essa clareza para poder continuar avançando, né? Nesse sentido, a psicopedagogia tem avançado bastante, né? A psicologia escolar, a psicologia da educação também tem avançado bastante para poder compreender um pouco, né, o que se passa, né, com essa criança. Então, nesse percurso, muitas definições foram surgindo, né? Então, por exemplo, né, tem um autor chamado Sisto que ele vai dizer o seguinte, ó, o que seria, né? Como que ele vai definir isso? Né? Ele vai definir o seguinte, ele vai falar que o que seria essa tal dessa dificuldade de aprendizagem. Ele vai falar o seguinte, ó, um grupo heterogêneo de transtornos manifestando-se por meio de atrasos ou dificuldade de leitura, escrita, soletração, cálculo, né? Em crianças com inteligência potencialmente normal ou superior, e sem deficiências visuais, auditivas, motoras ou desvantagens culturais, né? Desvantagem cultural é quando a criança ela sai de um lugar, né, que ela vive e vai para um outro, então ela tem uma desvantagem cultural, tá? Porque daí ela perde, né, no significado, tá? Então essa é a ideia do Sisto, né? Então o diferencial dessa definição é a tentativa, né, de romper com o domínio
que a gente chama de biologizante, né, dos conceitos que anteriormente foram apresentados, né? Não estabelece relação direta com o nível de inteligência ou com limitadores de inteligência, né, limitadores físicos do indivíduo, né, da criança. Um outro, para corroborar, né, para poder se manter nessa discussão, né, então, para corroborar com esse entendimento de que as dificuldades de aprendizagem são resultantes de um aspecto biológico do indivíduo, né, um outro autor chamado Oliveira, ele diz que algumas crianças podem ter outras dificuldades que interferem indiretamente na memória, tanto auditiva quanto visual, sem que haja uma causa orgânica, né? Que é quando você vai, né, captar os estímulos de fora, que você vai poder formar sua memória, que você vai poder formar sua percepção, né? Que é o que vai te orientar no mundo, tá? Então, o Oliveira vai dizer o seguinte, olha, tem algumas coisas aí, né, que podem, no momento em que você está absorvendo essas coisas do mundo, podem, né, interferir na sua aprendizagem, tá? Pode encontrar também, de acordo com Martinelli, que é um outro autor, né, ele fala que pode encontrar sujeitos com alto coeficiente de inteligência e que são provenientes de classe econômica favorável, né, apresentando algum tipo de dificuldade de aprendizagem, porque a gente sabe, né, os estudantes provenientes de classes com mais desvantagem, né, elas passam por dificuldades maiores, mas o Martinelli vai falar, olha, nós também encontramos pessoas de classes mais abastadas e que possuem dificuldades de aprendizagem, né, então ele chama atenção para essa questão também, né, mostrando que não é apenas uma questão econômica, tá? A Marilene Proença, né, que é uma psicóloga, né, ela foi presidente do Conselho Regional de Psicologia, ela é professora da USP, ela atua muito, né, nessa área da educação, né, ela vai dizer que, embora médicos tenham procurado as causas das dificuldades de aprendizagem em exames, né, do cérebro, né, até então, não identificaram qualquer tipo de lesão, né? Então, alerta para isso. Olha, muito embora se busque fazer, né, esse diagnóstico por meio, né, do escaneamento do cérebro, até então não se descobriu nada, né? Não tem nada. E ela cita como exemplo específico o caso de dislexia, né? Ela vai falar, olha, você pega uma pessoa disléxica, né, faz um escaneamento do cérebro, você não vai achar nada dele, né? Não tem algo que você possa dizer, ó, dislexia se deu em virtude da lesão cerebral, tal. Então, que é uma forma, né, que ela está se valendo para poder mostrar, né, de que forma nós temos que avançar para além dessa ideia médica, né? Então, na tentativa de atualizar o conceito mais geral, né, de dificuldade de aprendizagem, tem se falado sobre as diferenças pessoais, né, de alunos com necessidades educacionais especiais, né, bem como da tal da diversidade no aprendizagem. Desponta uma tendência, né, de tirar a ênfase que incide sobre o aluno, né, para tentar compreender o papel das relações desse aluno no sistema escolar, com o currículo, com as pessoas no espaço escolar, tá? Por isso que a gente precisa pensar na questão da psicopedagogia clínica vinculada à psicopedagogia institucional, que é a proposta do nosso curso, né? Que a gente trabalha um pouco nesse sentido, né? Tentar identificar essa intersecção, tá? Tem uma outra, né? Uma outra pensadora da psicologia escolar, que é a Maria Helena Pato, né? Que também é uma professora da USP, né? Ela, na perspectiva de olhar outros aspectos, né? Que estão imbuídos nesse processo de aprendizagem, né? Ela vai
refletir sobre fatores sociais e pedagógicos, né? E o entendimento do que o corpo biológico, para funcionar e se transformar, ele precisa da mediação social. Olha só que interessante, né? Quer dizer, ela vai dizer que sim, é verdade, você tem, sim, a questão do biológico, mas o corpo biológico, na medida em que nós somos, né, seres humanos, e que nós temos a questão da subjetividade, que é aquilo que eu discuti com vocês logo no começo, né? Então, em função disso, nós temos que pensar o seguinte, que a Mariana Souza Pato fala, olha, a gente tem que entender que o corpo biológico, para funcionar, ele precisa da mediação social. Isso é verdade, né, gente? Nós nos tornamos seres humanos a partir das relações sociais, né? Hábitos de higiene não é uma coisa que você nasce com ele, você aprende. Aprende a andar, aprende a falar. Então, veja, tudo isso que representa nós, como seres humanos, de nada a Mariana Souza Pato vai trazer para a gente poder refletir, tá? Então, baixos desempenhos ou dificuldades na aprendizagem formal só podem ser compreendidos nesse sentido, nessa pluralidade de variáveis. Então, vejam, né, a gente saiu daquela reflexão, né, que chega lá na ideia, né, de que todo mundo, partimos, né, daquela ideia de que o fato de todo mundo estar vinculado à escola, aprendendo à escola, tem a dificuldade de aprender, porque as pessoas têm dificuldades, outras não, algumas aprendem uma coisa mais fácil, outra não, mas a escola, ela traz, né, tudo pronto, e a criança ela tem que correr atrás, então algumas não conseguem, né? Por quê? Porque a subjetividade é diferente, então algumas coisas você faz com mais facilidade, outras faz com mais dificuldades, né? Então isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Então, apesar das dificuldades se manifestarem nos indivíduos, que é o alvo do nosso trabalho, né, dentro da psicopedagogia, né, elas não podem ser consideradas apenas como um problema individual. Não dá para considerar apenas como um problema daquela pessoa, daquela criança, daquele indivíduo, daquele estudante, mas precisamos compreender todo o processo, né? Temos que compreender como funciona, de maneira geral, todo o processo, o sistema, né? Tá? Então, por isso que é importante, né, a gente poder pensar um pouco, né, nessa questão mais sistêmica, tá? O sistema político-econômico vigente, né, a escola, a sua política e proposta pedagógica, seus professores, sua formação, né, crenças, prática pedagógica, né, os alunos com suas capacidades, dificuldades, seus familiares, tudo isso tem que ser pensado, né, tá? Ainda mais hoje, né, nós sabemos hoje que a criança, ela passa por um processo civilizatório que vai dando para ela uma outra configuração psicológica. Ontem eu conversava com um amigo meu, e que ele falava assim, pô, Dinho, eu estou conversando tentando explicar para minha filha, ela rebate, ela fala, não, mas eu tenho direito, ele fala, mas eu estou falando para ela, eu estou querendo mostrar para ela, e notem, né, a criança de 6, 7 anos, né, dizendo que tem direito, claro que tem direito, obviamente, né, mas essa forma, né, de organização social vai tirando, né, a questão da autoridade dos pais, a autoridade dos professores, né, vai ficando, então, o processo civilizatório, né, ele vai criando crianças com outro tipo de subjetividade, né, e outras dificuldades, né, que nós, profissionais aí da educação, precisamos ter conhecimento, a gente precisa entender, a gente precisa saber de que maneira a internet, de que maneira as redes sociais, a indústria cultural de maneira geral, né, de que maneira tudo isso vai participar da formação psíquica dessa criança e que vai, sim, né, lá na frente, trazer algumas dificuldades de aprendizagem para essa criança, né? Como eu disse a vocês, no início, eu sou professor aqui do centro universitário, no curso de psicologia, eu noto que existem muitas pessoas adultas, né, que têm dificuldade de compreensão, têm dificuldade de escrever, né, mas não é uma dificuldade mais voltada por conta de uma certa praticidade que a gente vai tendo, né? Você não escreve mais uma frase completa, né? Você escreve só um pedaço da frase e você imagina que o outro vai entender, quer dizer, né? Passamos, então, né, por um momento
muito típico da sociedade, que vai, certamente, produzindo uma outra forma de subjetivação. E nós, profissionais da área da educação, temos que estar sensíveis para isso, né? Então, a psicopedagogia, ela vai levar em consideração essa questão, né? Por isso que é psicopedagogia, né? Não é algo que nós vamos fazer, essa intersecção, né? Do psicológico com o pedagógico. Não que não exista, né? Na pedagogia de maneira geral, é óbvio, né? As ideias pedagógicas, elas são fundamentadas em grande parte na psicologia, óbvio, né? Já existe, só que aqui a gente vai dar uma ênfase para uma interação muito mais específica, né? Tá? De compreensão, né? De entendimento, tá? Então, muitas vezes, né? O próprio termo dificuldade de aprendizagem acaba sendo sinônimo, né? De distúrbio de aprendizagem, que é diferente, né? Tá? Dificuldade é uma coisa mais genérica, né? Engloba todo e qualquer tipo de dificuldade apresentada durante o processo, tá? Em decorrência de fatores que eu acabei de falar para vocês, né? Que vão desde causas do indivíduo até questões do processo da educação. Já distúrbio não é a mesma coisa, né? O distúrbio, ele se caracteriza pela perturbação de um processo na aquisição, utilização ou habilidade para soluções de problema, né? Envolve uma disfunção específica, tá? E aí, geralmente, é neurológica ou neuropsicológica. Então, notem, é diferente, tá? Quando a gente vai trabalhar dificuldades de aprendizagem, pode ser que você se depare com uma pessoa que tem um distúrbio, mas não significa que são todas, né? Você pode ter uma pessoa que tem uma dificuldade de aprendizagem de uma coisa mais ampla, né? Uma coisa mais, né? Generalizada, né? Então, essa imprecisão, ela contribui para estigmatizar os alunos, para colocar sempre no aluno, no indivíduo, a responsabilidade pelo fato de não conseguir aprender, né? Então, o fracasso, né, fica colocado sempre no aluno, né? Tá? Ou no professor, né? Que também a gente precisa ter essa clareza, né? Ou na família, quando, na verdade, o que nós precisamos pensar é em algo mais sistêmico, né? Algo mais abrangente, tá? Então, a ideia, né, seria essa, né? Então, na categoria de dificuldade de aprendizagem, nós vamos encontrar aluno com problema situacional, né? Com comprometimento de algumas circunstâncias e não em outras, né? Problemas de comportamento, problemas emocionais, problemas de comunicação, distúrbio de fala, linguagem, né? Problemas de algum tipo de deficiência, né? Física, visual, auditiva, né? Problemas múltiplos, tá? Ou seja, existe uma constelação de fatores, né? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas são decorrentes dessa constelação de fatores internos e externos, de ordem pessoal, familiar, emocional, pedagógica, social, né? Que só adquirem sentido quando referidos às histórias das relações, interações desse sujeito, dessa criança, desse estudante com o seu meio, inclusive e sobretudo a escola, né? Tá? Então, notem que nós saímos da escola inicialmente e voltamos para a escola, né? Que é o ambiente, porque a escola, na nossa sociedade, é um lugar privilegiado, né? De se compreender esses movimentos, dessas dificuldades, né? Porque a criança vai para a escola, né? Tanto que, assim, né? Eu dizia a vocês que eu sou responsável pela clínica lá no COEP, da psicologia, os problemas que nós observamos, né? Eles surgem com mais frequência quando a criança ela vai para a escola, né? Porque na escola é que aparecem essas dificuldades, tá? Então, a escola, portanto, é um lugar, né, privilegiado para que a gente possa observar, para que a gente possa entender. Daí, né, gente, a criança tem que ir para a escola. Muito embora existam pessoas, né, e até um movimento que fala da educação em casa, não é adequado, né, de maneira alguma, né? A criança, ela tem que se socializar, ela tem que ir para a escola, tem que conhecer outras pessoas, tem que conhecer outras crianças, tem que entrar em contato com os professores, tem que entrar em contato com outras instituições, é necessário, é fundamental, tá? Agora, é claro que, como toda e qualquer construção humana, né, ela vai gerar problemas. Mas aí, né, os psicopedagogos, os psicólogos, os pedagogos estão aí para poder dar conta dessas questões, tá?
Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Eu vou dar uma olhadinha agora no chat, eu quero ver se tem alguma pergunta, alguma questão, né? Eu vou responder depois, vocês podem abrir o microfone, se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, tá? A gente tem aí mais uns 20 minutinhos, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguém que fez alguma pergunta no transcorrer da minha exposição. Legal. Bom, ó, tem alguma pessoa, não tem nenhuma pergunta, né, voltada para a exposição, tá? Tem só a Ginete perguntando se vai ter lista de presença. A lista de presença, como eu gravei aqui, né, eu vou verificar todas as pessoas que entraram, né, e eu vou colocar a presença, né, para essas pessoas, tá? As pessoas que se inscreveram pelo Simpla, né, que receberam o convite, se inscreveram pela plataforma, será gerado um certificado, tá, para participação. Talvez seja essa a intenção que a Ginete está perguntando, né, tá? Se for isso, tá tranquila, que o senhor já vai todo mundo que participou, né, aí depois, ao final, quando eu encerrar a atividade, eu vou colocar a presença e as pessoas que participaram vão receber o certificado, tá bom? Então, vou abrir, então, né, se alguém tiver alguma questão, né, alguma coisa que queira conversar, fique à vontade. Deixa eu só falar, então, né, só para poder, né, falar do nosso curso, né, o curso que eu sou responsável, né, então, a gente trabalha, né, eu vou falar para vocês quais são, né, os temas que a gente trabalha, né, então, o nosso curso, ele tem, ele é modulado, né, então, você entra agora, então você, por exemplo, o pessoal que está entrando agora, que está se matriculando agora, ele vai ficar junto com o pessoal que se matriculou no começo do ano, é modulado, né, então, está sempre acontecendo, né, então, depois, no final do ano que vem, no início do ano que vem, o pessoal que entrar vai ficar junto com vocês, assim vai, né, então, nós trabalhamos com uma disciplina chamada Bases da Psicopedagogia Clínica Institucional, né? Depois, aspectos neuropsicológicos da aprendizagem, desenvolvimento afetivo, família e aprendizagem, avaliação psicopedagógica clínica institucional, sempre clínica institucional, tá? Conhecimento lógico matemático, né? Desenvolvimento e intervenção, intervenção psicopedagógica na leitura e escrita, linguagens, tecnologia e intervenção psicopedagógica, e o estágio, né? O último semestre é o estágio que o pessoal faz, tá? Então, são essas questões que a gente desenvolve, que a gente trabalha, tá bom? Então, fico aberto aí para se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram falar, perguntar, tá bom? Não tem questão? Tem uma questão bastante interessante aqui, né, que foi colocada no chat, eu gostaria de discuti-la. Da Nívia, né? A Nívia, ela diz o seguinte, olha, a tecnologia é uma grande aliada, porém crianças se dispersam ao aprender mediante tantas opções. Como fazer a criança adquirir maior interesse em aprendizagem escolar mediante tantas tecnologias? Então, Nívia, é uma pergunta bastante pertinente, né? E que nos pega, porque a tecnologia está dada, né? Muito embora tenhamos críticas e críticas bastante severas e importantes ao uso da tecnologia, né, ela está dada, né, como a gente vai ver
como lidar. E muito difícil, né? Porque, olha só, né? Até então, o que a gente falava? Olha, vem para a escola, você tem que deixar o seu celular em casa. Agora não, vai se falar, olha, só vem para a escola se tiver o celular, né? É difícil isso, né? Porque a criança, ela não tem essa noção, né? A criança, ela não tem capacidade de fazer essa distinção, quando pode e quando não pode. É uma coisa muito complicada, né? Que a gente está vivendo. A gente vai ter que criar formas, né, de lidar com isso. Eu, particularmente, né, eu penso que quanto mais a gente puder resistir, né, e permitir que essa criança tenha outras possibilidades, né, de aprendizagem, vai ser melhor para ela, né? Porque, ó, na boa, né, a tecnologia, o computador, ele foi criado para trabalho, né? Ele é criado, é uma ferramenta de trabalho, né? O computador, usaram dele depois, né? Eu acho complicado você já introduzir a criança numa ferramenta de trabalho, né? Eu acho, né, complicado. Só que é uma ferramenta de trabalho que seduz, né? Porque é um mundo que você tem, né? E um mundo de facilidade. É aquilo que eu dizia para vocês, né? Que eu vejo muitos alunos, né? Na faculdade, com dificuldade de escrever, é por conta dessa facilidade que a gente tem, né? De escrever, né? Vai lá, escreve, é fácil, né? Você manda uma mensagem, né? E a impressão que dá, né? É que as mensagens sempre tem que ter um erro, né? Sempre que a gente manda uma mensagem, a mensagem vai com erro. Às vezes, quando você não erra, o corretor que manda errado, né? A hora que você vê, você manda, oi, meu Deus, já foi, né? Então, acho que essa praticidade da tecnologia é complicada, né? Tudo aquilo, notem, isso é importante que a gente tenha essa clareza, tudo aquilo que é muito prático se torna irrefletido, ou seja, quanto mais prática for a minha vida, menos eu reflito, né? Quando tudo muito prático, muito rápido, imediato, eu vou ter dificuldades, né? Por quê? Porque a aprendizagem, ela se dá, a motivação, ela se dá mediante uma necessidade que a gente tem, né? Então, na medida que a gente tem necessidade, a gente vai, e nesse sentido é que você vai tendo, né? Todo o processo de aprendizagem. Agora, quando as coisas vêm muito rápida, muito prática, que é exatamente isso que a tecnologia, ela nos promete, nos entrega, né? Facilidade, praticidade, rapidez, você vai absorvendo isso, né? Então, você vai ficando com dificuldade de aprender coisas que sejam diferentes disso. Essa reforma que nós tivemos aí do ensino médio, né, me deixou bastante preocupado, né? Porque como é que uma criança, um jovem, né, ele tem condições de saber o que ele quer para a vida dele? É claro que ele vai seduzido pelas tecnologias, mas ele vai mais para o campo, né, dessa área mais tecnológica, né? Quais são os estímulos que ele tem para pensar diferente? Né? Isso me preocupa um pouco, né? Porque eu vejo que as áreas mais voltadas para as ciências humanas, com o tempo, elas vão ficar cada vez menos consideradas, né, para se estudar, para se formar, tá? Então, isso é bastante complicado, né? Tá? Então, acho que nesse sentido, Nívia, eu entendo que nós precisamos repensar muito bem mesmo as nossas práticas, as nossas atividades, né? E, na medida do possível, usar o menos possível essa coisa de tecnologia, tá? Não sei se eu respondo, né? Mas, enfim, tá? Aí vem uma outra questão aqui, né, que é levantada pelo Rony, né? Rony, né? A pergunta, como deve ser o perfil do psicopedagogo? Olha, o perfil, fundamentalmente, você tem que ser pronto para os desafios, tá? Por isso que essa minha conversa com vocês tinha esse tema, né? Desafios e possibilidades. Vocês viram que eu apresentei uma série de dificuldades, quer dizer, você tem que estar pronto para encarar desafios, né? Porque o tempo todo, esse desafio que se coloca, né, que eu dizia a vocês, né, quer dizer, você tem uma escola que ela padroniza e você tem um indivíduo que é singular. Aí, só por isso, você já vê o grande desafio que você tem, né, lidar com essa dificuldade de aprendizagem, né, então, você vai ter que, né, ter
capacidade, como psicopedagogo, né, você vai ter que ter capacidade de aceitar esse desafio. Porque, ó, gente, na boa, não tem regra, hein? Não tem aquela coisa pronta, aquela receita pronta que você vai lá, faz. Não, é claro, óbvio, nós temos uma série de intervenções, vocês vão aprender isso, né? Tem uma série de coisas que a gente tem, enfim, né? Mas não é que serve para todo mundo. Você vai ter que fazer uma análise individual daquela criança. Você vai ter que considerar aquilo que eu falei para vocês: família, escola, cultura. E aí, meu caro, né? Você tem que estar pronto para aceitar esse desafio, né? Não vai ser uma coisa sempre igual, não, tá? Então, é fundamentalmente isso, né? Tem que ter bastante interesse em conhecer o ser humano, as suas dificuldades, conhecer as possibilidades, ter esperança, né? Acho que isso é fundamental, né? Aliás, eu fico imaginando que um dos grandes problemas que nós temos na atualidade é essa ausência de esperança, né? A gente olha para as coisas e a impressão que a gente tem é que não tem mais esperança, né? A gente pega um jovem aí, mais aí da década de 60, né? Ele tinha uma esperança de um mundo melhor, ele tinha uma vontade de... Hoje, né, os jovens, eles estão meio que desesperançados, né? Eles estão muito voltados para aquilo que é do imediato, né? Então, essa utopia, né, que antigamente se tinha, hoje a gente não vê uma parte grande, né, da juventude, tá? Então, precisamos, né, o psicopedagogo tem que ter esperança, né? Porque assim, né, se você que atua na área da educação, né, você não tiver esperança em transformação, nas mudanças, aí você pendura a sua chuteira antes de usar, porque não tem como, né, a gente tem que ter esperança, né? Então, o perfil do psicopedagogo tem a marcar essa questão da esperança também, né? Tem que ter vontade de estudar, né? É fundamental, né? Você se apropriar das teorias, se você ler, você conhecer as coisas, né, que estão acontecendo, tá? Enfim, é isso, tá bom? A Nívia tem uma outra questão. Creio que o ideal seria introduzir uma disciplina escolar educação lógica, orientada a crianças, então, pode ser, né? No mínimo, né, você teria uma forma, né, uma discussão colocada, né, para estabelecer alguns tipos de limites, né? É que, sabe o que é interessante, Guilherme? O que atrai na tecnologia é a possibilidade de você romper com os limites. Vocês já pensaram o que significa tecnologia? A tecnologia, gente, ela é algo que está em constante movimento. A tecnologia, ela nunca para, né? A tecnologia está sempre no gerúndio, né? Está sempre acontecendo, tá? Você acaba de comprar um telefone celular e boleto. Por quê? Porque já tem coisa, né? Então, a ausência de limite, né? Então, a introdução, né? Qualquer dia a gente pode até combinar, eu posso trabalhar com vocês, né? Que é algo que eu tenho estudado bastante, essa questão da tecnologia, né? A gente pode fazer uma live aí, pode fazer um encontro aí, para discutir a questão da importância da tecnologia na formação subjetiva do indivíduo, né? Porque o indivíduo, mediante a tecnologia, ele vai aprendendo. Veja, você vai aprendendo, né, a pensar rápido, a ser rápido, fazer as coisas rápidas, né? Então, isso é dado pela própria tecnologia. A tecnologia, na medida em que ela invade a nossa vida nos seus mais... nos detalhes, né, ela vai nos produzindo, vai fazendo com que a gente tenha uma forma, né, de pensar a vida, de entender as coisas, tá? Então, tem essa questão aí também, né? Mas eu penso que sim, eu penso que se a gente tivesse um momento para a gente poder parar, questionar, trazer para as crianças, eu penso que é uma ideia legal. Eu gostei dessa ideia, ok? Regina Sampaio. O que você pensa em relação ao ensino remoto nos tempos de pandemia e possivelmente pós-pandemia, onde as crianças, inclusive da creche, estão ficando com... Pois é, né? Isso me assusta bastante, né? Na verdade, eu acho que nós tivemos aí, né, um momento bastante interessante para repensar as nossas relações vinculadas com a tecnologia e a gente não conseguiu, né?
Porque às vezes eu fico pensando, né, o que iria acontecer se a criança perdesse o ano? Porque o pessoal fala de perder o ano, né? Ela ia ficar com a família, ela iria aprender a brincar com a família, ia ficar algum tempo com a família, né? Você poderia ter, na verdade, que a condução, né, dos rumos que foram dados aí de enfrentamento para a pandemia no Brasil foram bastante equivocados, né? Então você vê um puxa de um lado, outro puxa de outro, tá? Já era para termos saído da pandemia, né? Dessa coisa, não saímos, né? Veja, ontem 1.200 mortos, né? Hoje, quer dizer, nós estamos numa faixa, né? Numa média semanal de 1.000 mortes. Gente, é muita coisa, muita coisa. Os especialistas projetam para o final do mês 90.000 mortes. Gente, é muita gente, né? Então eu entendo que tem um equívoco na condução, né? Mas enfim, se tentou, né? Fazer um remendo aí, né? Como que a criança estuda? É difícil, né? Uma coisa é você ter, né? A continuidade das atividades, por exemplo, na universidade, eu dei essa ferramenta, o kit, né? Foi tranquilo, mas em termos também, né? Foi tranquilo, por quê? Porque as pessoas adultas, elas têm essa coisa, agora a criança tem essa dificuldade, né? Sem contar, né, que tem um outro detalhe, né, que é a própria inclusão digital. Quantas crianças da escola pública têm acesso, né, a esse maquinário todo, a internet, mas é difícil, né, pensar. Então, a gente não pode perder de vista isso, né. E o que você coloca é muito interessante, ó, onde as crianças, inclusive da creche, estão ficando conectadas. É isso, né, como que elas estão ficando, né, tá? Então, eu penso, né, que realmente essa coisa da pandemia, ela está denunciando, né, que a sociedade, né, e muito embora eu possa parecer pessimista, né, eu não tenho muita esperança de que serão, porque tem o pessoal que fala assim, seremos pessoas melhores, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ser melhor, né? Eu acho que a gente vai continuar do mesmo jeito, né? Tá? E aí eu muito me preocupo, né? Que é uma questão que você também coloca aí, né, Regina, na sua pergunta, né? No pós-pandemia, porque muito se vai fazer também para se estender, né? Essa questão do uso da tecnologia para agora, né? Então, isso vai atravessar ainda mais, né, todo o nosso processo de aprendizagem, né? Foram dadas, né, as condições objetivas para isso, né? Então, nesse sentido, eu penso que a gente vai se aprofundar ainda mais, né? Tá? Daí a necessidade de a gente ter todo esse cuidado, né, para a gente tomar para não se perder, né, em tudo isso que está aí, tá bom? Rosemar, eu não entendi essa pergunta. Segundo Oliveira nos fala mais sobre as... Acho que eu não entendi. Você poderia detalhar um pouco mais a sua questão? Eu acho que eu não consegui compreender. Não sei se... Eu acho que você está querendo dizer, né, com a questão que eu levantei, quando eu dizia sobre a ideia, né, que se coloca a respeito da definição, seria isso? Quando eu citei. Tá, entendi. Então, o que ele fala, né? Ele fala que algumas crianças podem ter outras dificuldades que interferem indiretamente, né?
na memória, e aí tanto pode ser, né, auditiva quanto visual, né, sem que haja uma causa orgânica, né? Por quê? Veja, há muito que a gente tem uma outra noção, né, do que seja inteligência, né, a memória, tá? Por exemplo, a memória você tem, o que você tem que ter? Isso é importante, né? O que você tem que ter? Na memória, você tem 3 fases, né? Para você poder exercer, né? Para você ter essa capacidade de guardar as coisas, né? Então, você tem que, inicialmente, você tem que ter a primeira fase, que é quando você adquire o estímulo, né, o elemento, né, que é a primeira fase, tá? A segunda fase é quando você armazena, né, aquele dado, e o terceiro é quando você recupera. Então, você tem a aquisição, a armazenagem e a recuperação. Isso vale tanto para a memória de operação, né, quanto para a memória de longo prazo. Muito embora cada uma tenha um processo um pouco diferente, né? A memória de operação é uma memória que você usa, você tem esse procedimento, aquisição, armazenagem e recuperação em coisa de minutos, segundos até, né? Então, por exemplo, eu estou com esse material, eu coloco aqui em cima da mesa, estou usando minha operação, porque eu venho para cá e pego, ó. Então, o que fez com que eu lembrasse que estava aqui é a minha memória de operação. A memória de operação está o tempo todo, ó, eu pego o fio aqui do fone, né? Ela o tempo todo está funcionando, tá? Essa é a memória, mas ela também tem, ela também guarda isso, né? Aquisição, armazenagem e recuperação, tá? Na memória de longo prazo, que é essa que a gente usa na aprendizagem, né, você tem outras formas de armazenar, né, você tem na memória de longo prazo, o que você, para você ter uma ideia, a memória de curto prazo, telefone, você já percebeu quando você vai guardar um número de telefone, você guarda de bloquinhos, né? Então, por exemplo, o número de 3 em 3, né? Então, eu tenho o número de telefone, eu falo 954-963-777. Por quê? Porque quando eu comprei o celular, já era 9 números. O pessoal que estava antes era 8 números, e depois entrou o 9. Então, o que o pessoal tinha que fazer, né? Para decorar 9, aí falava 4, 5, 2, 3... 5371, né? Não era assim que o pessoal fazia? Por quê? Porque a memória de curto prazo, ela tem isso, né? Tá? Ela tem essa... Agora, a memória de longo prazo, não, que é a memória que a gente usa na aprendizagem, na escola, né? Fundamentalmente, na memória de longo prazo, o que você precisa é ter um sentido para aquilo que você está guardando, porque senão você se perde. Então, você guarda aquilo e na hora de você armazenar, é como se fosse uma biblioteca. Você pega o livro e você guarda. Quando você vai pegar, você sabe onde que o livro está. Quando você não tem um sentido para a coisa, né, aquilo se perde, tá? Então, veja, a pessoa, quando ela vai para a escola, né, e aprende coisas que não fazem sentido para ela não consegue guardar na memória. Então, não é uma questão, uma dificuldade de memória orgânica, percebe? É porque o processo, né, de produção de memória não foi adequado, né, tá? Eu me lembro, né, que quando eu estudei, na época era ginásio, né, primário, ginásio, né, hoje é ensino fundamental, ensino médio, né, antes era ginásio, não, era primário, ginásio e colégio, né, agora é diferente, mas enfim, né, eu aprendi, a gente aprendia a fazer musiquinhas, né, para poder guardar as coisas, né, então, as preposições eu guardei com uma musiquinha, aprendi uma musiquinha e guardei, até hoje eu lembro dessa, mas não faz sentido, né, por quê? Porque
é difícil, né, você entender a posição de uma preposição, né, numa frase, se você não entende direito, né? Então, o correto seria estudar realmente a função da preposição, por que ela está lá, de onde que ela veio, coisa e tal. Mas, lembra que eu falei para vocês? O ensino, ele não guarda essa possibilidade. Então, entra tudo que nem um bloco, né? Então, você tem que aprender no decoreba mesmo, né? Não deveria ser assim, né? Então, vejam, a questão, muitas vezes, né, que interfere na memória não é uma causa orgânica, tá? Então, é isso que o Oliveira fala, olha, daí a ideia, né, de você se reportar a todo o conjunto sistêmico que envolve a questão da aprendizagem, né? Precisamos repensar a aprendizagem nesse sentido, né? Então, eu estava falando da memória auditiva, a memória visual, mesma coisa, né? Porque nós temos, né, essa memória, tudo faz parte, né, dessa condição de memória, tá? Então, por isso, né, que às vezes a gente acha que está com falta de memória, mas é porque a gente está com a cabeça muito cheia, né? A memória também, ela tem um limite, tá? Quando você fica guardando muita coisa, você não lembra da outra, né? Ela tem um limite também, tá? Então é isso, né? Tá? Então não é um problema orgânico, tá? É uma questão, né, que está vinculada ao processo de aprendizagem. Por isso que eu dizia a vocês, né, a ideia das dificuldades de aprendizagem, e é aí que o psicopedagogo entra, tá? A ideia é essa, da gente poder compreender todo esse conjunto de fatores que estão incidindo sobre a dificuldade de aprendizagem daquela criança, para a gente não falar, aquela criança tem dificuldade de aprendizagem, né? E achar que é a criança que está errada, e achar que o psicopedagogo vai consertar a criança. Não é assim, né? Pode ser que ela tenha uma dificuldade mais específica, tá? Mas isso a gente vai avaliar. O que a gente não pode fazer é, de antemão, já considerar que a criança que tem que ter conserto. Não. Precisamos ver, precisamos avaliar, precisamos diagnosticar. E vocês aprendem isso no curso de psicopedagogia. Vocês aprendem a diagnosticar para saber se o processo está em alguma situação, que pode acontecer também, né? Pode ter uma limitação da criança. Não estou dizendo que não exista, né? Mas a gente não pode dizer que sempre é, né? A gente precisa diagnosticar, a gente precisa saber de onde que saiu essa dificuldade, tá? Daí que, né, o psicopedagogo, né, o que ele vai atuar, ele vai fazer o diagnóstico e vai atuar, né? Se ele identifica que aquilo é um problema da escola, se identifica que aquilo é um problema do indivíduo, da criança, do estudante, tá? Então é nesse sentido que ele vai fazer. Ok? Alguma questão mais? Pessoal, eu vou ter que encerrar, tá? Nós tínhamos marcado, né, com o teto para as 15h30, né? Eu vou ter que encerrar, porque eu tenho consultório agora também, né?